Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde em Diálogo com Vida. Hoje nós vamos falar de doenças reumatológicas e como elas impactam diretamente nossa qualidade de vida. E por isso merecem o nosso cuidado. Verdade, Ju. E por isso a gente tem a honra de receber aqui hoje no Saúde em Diálogo com Vida o médico reumatologista Dr. Marcos Jacinto, que vai compartilhar com a gente orientações essenciais sobre essas doenças, além da prevenção delas e dúvidas muito comuns nesse assunto. Nosso programa promete ser muito informativo e importante para a sua saúde e bem-estar. Isso, já aproveita então para seguir a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, fortalecendo o nosso trabalho para levar cada vez mais para a nossa comunidade informações de qualidade. O Saúde em Diálogo começa agora. Vamos lá? Vamos lá! Doutor Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer e uma honra para mim. Muito obrigada. A gente fica muito feliz de receber para falar desse assunto tão interessante para todo mundo, né? Tão falado. Mas antes de começar, de a gente entrar no assunto, eu queria saber quem é o Marcos. Certo. Então, não tem muito mistério, eu sou bem simples, tá? Então, eu tenho 32 anos, eu tenho agora 8 anos de formado, tenho 5 anos de reumatologista. Moro em Campinas, eu não posso falar que eu sou casado, porque eu não, estou resolvendo isso, tá? Meu Deus do céu, não olha o comprometimento. Não, mas é que tá tudo bem alinhadinho já, tá? Então, assim, sou casado, tenho uma cachorrinha, sou apaixonado pela cachorrinha. E um toque pessoal, eu sou criticamente nerd. Sabe aquela pessoa que gosta de Senhor dos Anéis, Star Wars, tudo? CDF, nerd. Completamente irremediável, tá? Eu falo que eu sou fluente em tudo que é de nerd possível, eu sou fluente nisso, tá? E que também, né, já que estamos aqui, sou reumatologista. Que bom, tem esse detalhe, tá? É um detalhe simples, Perfeito. né? Vamos falar sobre isso, inclusive? Acho que é o mais interessante hoje. Podemos falar com isso. Mas se quiser me chamar voltar a falar de Senhor dos Anéis, venho tranquilamente também. Então, Harry Potter, tudo isso. Tudo que puder, eu sei. Faremos outro episódio. Interessante. Maravilhoso. Então, doutor Marcos, já falando então de reumatismo, a gente ouvia muito falar pelos nossos pais, pelos nossos avós, o tal reumatismo. Era um tal que todo mundo tinha reumatismo. Então, eu gostaria que você nos dissesse o que é realmente reumatismo. Perfeito. Reumatismo, pode dizer assim, é uma cruz que todo reumatologista carrega, é esse termo, tá? Porque na prática, hoje em dia, não quer dizer nada. Por que não quer dizer nada? Porque é um arredondamento, é um termo bem coloquial que pacientes usam, que familiares usam, e não quer dizer muita coisa na prática. Eu gosto de falar que se reumatismo fosse um só, não precisava de mim, tá? São mais de 200 doenças que o reumatologista está sob a sua tutela. Mas moral da história, simplificando muito. No passado tinha esse termo de reumatismo e hoje a gente ainda usa com um apelido carinhoso. Se a gente percebe que o paciente não está afim de ouvir uma aula de medicina hoje, eu falo, até eu uso assim, a senhora tem um reumatismo leve, ou um reumatismo, juro, eu uso. Que é mais confortável. É mais pragmático, funciona, mas não quer dizer absolutamente nada hoje em dia, tá? Então pode ser um apelido carinhoso para um paciente que tem algum tipo de doença reumatológica. Geralmente, quando a gente usa, quando eu uso pessoalmente, eu uso restrito ali aquelas doenças um pouco mais simples, mais corriqueiras, que não tem risco de vida tão grande, porque quando a coisa tá pegando, aí nem eu uso mais esse termo reumatismo. Mas não quer dizer absolutamente nada. Porque é um termo muito genérico. Totalmente genérico. Não define nada com nada. Nada. E veja bem, todo reumatologista é clínico, é obrigatório fazer a formação em clínico. Então o clínico não sabe operar, faz pouco procedimento. O que a gente tem são nossas palavras. Então a gente tende a levar muito a sério. Claro. A gente adora termos mais precisos. Então o reumatismo para mim virou mais assim uma piada, é mais uma coisinha carinhosa que eu falo com os pacientes. E também pela questão da gente saber mais o que é esse tal reumatismo de anos atrás, que a gente sabia. Hoje ele está mais definido, as doenças reumatológicas, né? E aí é sobre isso também, né? Eu já ouvi quando eu era criança que eu tinha reumatismo, quando eu falei, tô sentindo dor na perna. Reumatismo no sangue, o pessoal fala muito, até hoje eu quero saber o que é isso. Eu nunca fui apresentado, tá? Eu estudei todos esses anos. Nunca faltei nessa aula, deve ter sido, tá? Reumatismo no sangue, nossa, dos mais variados. O paciente fala, eu tenho reumatismo, eu abro uma caixinha na minha cabeça, assim, pode ser X, Y, Z,
e vou ter que explorar cada um, porque não dá para saber só dizer. E aí, entre esses X, Y, Z, eu queria saber quais são as principais doenças que você tem lá na sua rotina, na sua prática. Perfeito. Eu sempre falo uma coisa assim, quem faz reumatologia geralmente faz pelo interesse nas doenças mais raras, porque é o aspecto mais fascinante mesmo. Então, doenças autoimunes, graves, pega um paciente jovem, eu gosto de desafio. Então, lúpus é um exemplo de uma doença bem grave, bem desafiadora e potencialmente Sjögren. Só que isso, novamente, falei várias vezes, são doenças raras. O médico não vai sobreviver se atendendo no consultório apenas isso. Então acaba que tem também os aspectos, os outros reumatismos, que são mais brandos, mais frequentes. Aí vamos lá. Temos já uma categoria, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, ainda está intermediário. Tem aspectos desafiadores, tem aspectos de desafio diagnóstico, mas que ainda são frequentes. E depois tem uma grande, eu estou separando em camadas, tá? Sim. E depois tem ali aquelas, nossa, super corriqueiras, super comuns, que por sorte não são muito graves, mas eu arrisco dizer que pouquíssimas pessoas vão fazer reumatologia por causa delas. Então, osteoporose, super comum, uma doença que fica na égide do reumatologista. A artrite reumatoide, como eu mencionei, já não é tão comum, mas fibromialgia, extremamente comum, inclusive assim, por onde eu vou eu vejo. Além disso, osteoartrite, esse é o carro-chefe, eu diria. Tirando isso, tem toda uma sacola, assim, onde a gente pode jogar um monte de tendinopatias, bursites, tudo isso que não tem aspecto cirúrgico, que aí fica com o ortopedista, fica com o reumato. Então, como eu falei, temos 3 sabores, super raro, super desafiador, vemos pouco, gostamos muito. Depois, aquela coisa um pouco mais frequente, mas que ainda tem aspectos inflamatórios, que ainda tem que ficar bem esperto mesmo, que pode sair de controle. E depois tem aquelas coisas que causam muito sofrimento, prejudicam demais a qualidade de vida, mas que não representam um grande risco, são muito mais frequentes, que são essa última camada que eu comentei. Sim, interessante. E doutor, tem muitos termos que as pessoas também não sabem, né? Que o que define o que é artrose, artrite, osteoartrite, artrite reumatoide. Como que a gente pode definir quais são cada uma delas? Perfeito. Para deixar claro, eu acho charmosíssimo o paciente não saber. Para mim, é até uma coisa mais divertida no meu atendimento, que o paciente fala, eu tenho reumatismo. Já entra um minigame na minha cabeça. Vamos descobrir o que é isso, tá? Então, eu não acho que o paciente tem que saber de maneira nenhuma. Claro. Até os outros médicos eu não cobro muito. Mas vamos ser mais específicos, então. Artrite reumatoide, eu falo que é uma doença bem estabelecida, uma entidade por si só. Eu gosto de falar assim, tem sonhos, ambições, é uma coisa muito bem delimitadinha. Mais grave, para ser bem sincero, já denota uma disfunção imunológica mais severa. O paciente, geralmente, a gente controla bem, mas tem potencial, inclusive, de risco de vida. Então, tem artrite reumatoide que acomete órgãos vitais, então, pulmão, coração. A gente é muito visto como médico de articulação, né? E partes moles. Mas não, a artrite reumatoide, dessas que você citou, esses termos, é uma doença inflamatória, que eu falo assim, é para quem pode, não é para quem quer, então relativamente rara, que precisa de um reumatologista. Agora, artrose, osteoartrite, são sinônimos basicamente. Antigamente chamava-se de artrose, hoje em dia o termo adequado é osteoartrite, e vamos lá, é a mesma coisa. Das camadas que eu coloquei, é aquela muito mais comum, muito menos grave, mas que pode ser debilitante, pode ser incapacitante, para ser bem claro. Como que eu gosto de caracterizar essa doença? Para mim, é o seguinte, todos nós passamos por um processo de envelhecimento articular. A primeira estrutura a sofrer sempre é a cartilagem, tadinha. Ela está ali para levar pancada mesmo, então ela é sempre a primeira que vai levar os impactos maiores do envelhecimento. Neste momento, tudo certo, vai acontecer. Se você fazer uma radiografia, um raio-x ou ressonância de qualquer paciente com certa idade, você vai ver o padrãozinho ali. Olha, dá para ver que houve envelhecimento articular. O que acontece é, o próprio envelhecimento depende ali de uma carga genética. Tem paciente que vai envelhecer de uma maneira, paciente vai envelhecer de outra. Existe uma parte da população que infelizmente foi sorteada, tá? Ganhou uma loteria que ninguém quer ganhar, na qual esse processo de envelhecimento vai se dar de maneira particularmente dolorosa. Então é assim que eu entendo osteoartrite ou artrose. É o processo natural de envelhecimento articular, porém ele é dado de uma maneira onde existe acúmulo de marcadores inflamatórios e isso se dá de uma maneira muito dolorosa. Então assim, é grave? Não, geralmente não é grave. Como tudo na vida, tem as modalidades muito brandinhas, a média e as muito graves. Então, a osteoartrite, mesmo que seja pior possível, o paciente não vai perder um dia de vida por isso. Ele vai morrer quando Deus decidiu que ele ia morrer mesmo, tá? Não vai abreviar em nada.
Diferentemente de artrite reumatoide, que já tem uma carga inflamatória que vai estressando o organismo em câmera lenta, por isso que é muito importante controlar rápido. A artrose é uma coisa que, viu, até eu falo, até eu troco, tá? Eu troco mesmo. Porque são todos da mesma família. E para os pacientes eu acho bem mais charmoso falar artrose. Para até entender o osteoartrite, às vezes ele fica confundindo, ele vai falar para os outros que ele tem artrite, aí o outro médico vai achar que é artrite reumatoide, aí já está armado o circo, tá? Eu falo artrose que eu acho mais prático também. Mas, novamente, pode ser muito ruim, geralmente é muito médio, por assim dizer, é o grosso do que eu vejo no meu dia a dia. A maior parte dos pacientes tem, ou até os que não têm, às vezes surge alguma queixa relacionada. E podemos dizer que todo mundo que envelhece, a maioria vai ter uma degeneração articular. Com toda certeza. Inclusive é o seguinte, já com o critério diagnóstico, vou falar para vocês, a minha área padece disso, meus critérios diagnósticos são meio molenguinhas, tá? Então, assim, tem muito espaço para criatividade. Já que o critério é muito generoso, já que ele permite que muitas coisas sejam classificadas como osteoartrite, virtualmente todos os seres humanos ali com seus 80 anos vão fechar critério. Sim. Por isso que eu falo assim, não sei se eu enxergo como doença ou se como característica, tá? As mais graves aí, claro, eu ganho controle de doenças. Sim. Mas eu acho mais uma característica do envelhecimento de cada pessoa e que se a gente acompanhar de perto, geralmente é muito fácil de organizar. Sim, o problema é quando eu acho que realmente existe um processo inflamatório mais intenso, ela fica mais limitada, Com certeza. né? Tirando isso, é uma degeneração que todos nós, com envelhecimento, vamos passar, né? Exatamente. Eu diria que 80% a 90% dos casos são casos que a gente toca assim com tranquilidade, com o mínimo de prejuízo para o paciente. Mas sempre tem aquela parte da população que novamente ganhou na loteria, que realmente vai ter um processo particularmente inflamatório, que aí no caso, geralmente o que se faz é cirurgia, o resultado é maravilhoso quando funciona. Existem aquelas pessoas também que têm aquelas degenerações precoces. Exatamente isso que eu estou falando, que são os 10%. São aqueles que realmente você vê que a genética que infelizmente nasceu para isso, que a carga genética polarizou o paciente para essa degeneração super precoce, super incapacitante, e esses casos até fogem um pouco a regra, né? Esses voltam a ser super interessantes. E você considera que é só um fator genético, mas é também um fator de hábitos e estilo de vida? Excelente pergunta. O mais pesado é o genético. Disparado, mais pesado é o genético. É a tendência, a maneira como o paciente está codificado na genética dele para fazer o reparo articular. Mas com toda certeza, estar muito acima do peso é um fator de risco muito importante. O paciente que tem desvios articulares, eu tenho pé chato, eu tenho perna mais curta que a outra, tudo isso facilita aquele pontozinho de lesão articular mais precoce, cartilagina especificamente. Então tem sim fator de risco. Então estar no peso adequado, fazer exercício físico para que o seu músculo tenha potência, para que não precise a cartilagem trabalhar sozinha, coitada, para que tenha uma estrutura periférica que ajude também. Tudo isso ajuda muito, mas se o paciente não nasceu para ter, não vai ter. E quem nasceu para ter, da versão grave, pode fazer tudo certinho, que mesmo assim é muito provável que vai desenvolver doença. Então não nasça carimbado. Essa é a sugestão. Fica a dica. Mas isso é para a medicina inteira, sabia? Para a medicina inteira. A dica é, por gentileza, nasça com a genética perfeita. Pois é. Escolha bem a sua genética. Exatamente. Escolha bem seu parceiro para você ver o que vai sair dali. É verdade. Eu queria entender um pouquinho da questão dos sintomas. Porque você falou, você explicou muito certinho ali o que é um, o que é outro, quantas pessoas são acometidas, mas e a pessoa que está em casa, assim, que tipo de dor que ela sente, para a osteoartrite, para a osteoartrite e a artrite reumatoide, para os dois, qual que é os sintomas que diferem um do outro? Perfeito. Osteoartrite, a característica principal é, primeiro, ela tem articulações preferidas. Então, vamos falar da média, porque o caso raro vai dar trabalho para qualquer um, então isso aí é problema do reumato, não é problema do paciente. Mas então, quais são as articulações preferidas? São as que mais levam carga na biodinâmica humana. Então, joelho, quadril, disparados são os sítios de osteoartrite mais frequentes. O padrão da dor é um padrãozinho que vai ser em câmera lenta. Então, ao longo de semanas ou meses, o paciente começa a perceber que alguma coisa está incomodando. Não vai ser assim. Perfeito. O paciente tende a amanhecer, acordou, ele sente, a articulação se faz presente, oi, estou aqui. Então, ele sente que aquela coisa está um pouquinho desconfortável, porém, o pior da dor é depois que vai ter o uso. Então você acorda com uma, tá incomodandinho aqui, às vezes um pouco rígido. Mas ao longo do dia, agora tá doendo cada vez mais. Vai piorando a dor. Conforme o uso da articulação,
piora a dor. Só para encerrar a osteoartrite, é comum ter dor na coluna também, as colunas móveis que a gente fala. Então, lombar e cervical, que torácica e sacral são bem fixas, não vou mexer muito, dificilmente vai ter o desgaste ali exacerbado. Sim. E mãos, digamos que é um local bônus para ter osteoartrite, que foge da regra. Sim, as colunas levam bastante estresse, né, por rotação, o joelho e o quadril, bastante estresse por carga mesmo. Agora, mãos, foge um pouco da regra, mas é um local nobre também para osteoartrite. Mas o padrão é o mesmo. Acordei, um pouquinho de incômodo, um pouquinho de rigidez. Ao longo do dia, eu percebo que conforme eu esforço, conforme eu movimento, a dor vai ficando mais acentuada. O ritmo da dor a gente chama de mecânico. Ou seja, é o tradicional, é a dor o padrão que a gente sente quando leva uma pancada, quando quebra um osso, sempre vai ser pior no uso, melhor no repouso. Então entendamos que esse é o padrão da osteoartrite. A artrite reumatoide, bem como todas as minhas outras que eu chamo de inflamatórias, essas que realmente fogem bastante do padrão, o padrão da dor é exatamente o oposto. E eu gostaria, assim, se puder levar uma mensagem daqui se a dor estiver no padrão mecânico, melhora no repouso, piora no esforço, você provavelmente não tem nada de exótico, nada de diferente. Agora, a artrite reumatoide, lúpus, as outras causas inflamatórias, é o exato oposto. O paciente acorda, fala, nossa, a dor está muito intensa. E conforme ele vai movimentando, vivendo, usando aquela parte, vai melhorando. Alivia no movimento, alivia no esforço, melhora e piora no repouso. Totalmente o contrário. Exato. Isso a gente chama de ritmo inflamatório. E digamos que a principal dica de que alguma coisa está realmente errada é alguma coisa vai ter que ser interferida mesmo. Entendi. Então, a artrite reumatoide vai ter um ritmo inflamatório. E mais importante de tudo, né? A artrite reumatoide é uma doença que só se faz o diagnóstico se presenciado artrite. O que é artrite? É, objetivamente falando, uma inflamação articular. Então, não estou com dor. Dor articular? Todos nós aqui. Ninguém está salvo. Sim. Agora, a artrite está doendo, mas está vermelho, inchado, quente, é perceptível. Então, a artrite, novamente, é para quem pode, não é para quem quer. Dor articular, que o apelido é artralgia, isso é open bar. Quem quiser ter, tá ótimo. E também tem faixa etária, né? Que, a artrite reumatoide, a osteoartrite, ela tem essas diferenças, Com toda né? certeza. Qual que é a faixa etária que é mais que acomete ali nas duas? Não temos dúvida, tá? Conforme os anos vão passando, o paciente vai ficando cada vez mais meu. Tá? Aumenta muito a chance de ser meu paciente conforme passam os janeiros. Mas a questão é, uma osteoartrite, ela é pouquíssimo frequente abaixo dos 40 a 50 anos. Osteoartrite no jovem, muito raro. É mais raro. Super raro. Porque você falou que é uma questão uma condição do envelhecimento. Com então, toda a pessoa certeza. mais velha. Exatamente. Só aqueles 10% que eu falei que às vezes, mas eu volto a dizer, esse é problema meu. Deixa comigo para diferenciar isso aí, porque dá trabalho. Mas paciente acima de 50 anos, no mínimo, é o que a gente espera para a osteoartrite e vai ganhando corpo cada vez com mais idade. Então, nos 60 tem muito mais gente, com 70 tem muito mais gente, com 80, 90, virtualmente 100% dos pacientes fechariam critérios se a gente pegar, vem aqui, se a gente pegar para avaliar, vai fechar critério. A artrite reumatoide não. A artrite reumatoide é o seguinte, o pico de incidência ainda é 30, 40 anos. Então você fala assim, nossa, não era para estar aquela dor, não era para estar aquele padrão. E também, conforme a gente vai ficando melhor no diagnóstico, eu aposto que nos próximos anos a gente vai ver essa incidência, o pico mudar para seus 25, 35. Jovens. Geralmente a artrite reumatoide o paciente, novamente, esse já veio de fábrica programado para isso. Por causa da condição genética. Eu até ia te perguntar, né, se existe você já até falou sobre isso, né? A condição genética, ela interfere muito, né? Totalmente, porém, é uma coisa que eu falo para os pacientes também, tá? Que não é uma condenação. O filho de um paciente reumático, vamos supor, pior paciente reumático, nossa, coitado, super exótico, expressou a doença muito cedo. Mesmo assim, o filho dele, estatisticamente falando, tem muito mais chance de não ter nada do que de ter alguma coisa. O jeito de entender que eu falo assim, o filho do paciente tem mais chance de ter do que o filho de um paciente que não tem nada. Porém, é esmagadoramente mais frequente não ter nada. Então é mais fácil não ter, porém, novamente, uma alteração de probabilidade, não é uma sentença. Diferentemente de algumas doenças bem diferentes de carga genética, que é 100%. Então, nas minhas, nenhuma é 100%. Entendi. Todo mundo tem chance de escapar, tá? Ai, graças a Deus, né? E doutor, eu gostaria de tirar uma dúvida Por também. favor. Porque como a degeneração, né, ela sempre acompanha as pessoas com a idade, como que você faz o procedimento de tratamento para elas não ficarem escravas de medicamento? Para o paciente com osteoartrite. Então, deixa eu ser claro. As versões mais graves das minhas doenças, esses seremos escravos mesmo, pessoal. Não tem como. Não tem como. Não, artrite reumatoide, lúpus, as doenças francamente inflamatórias,
Às vezes eu sou delicado e falo, são remédios de longo prazo. Secretamente, o longo prazo geralmente é a vida toda, tá? Para não tirar a esperança, veja bem, alguns conseguem depois, com mudanças radicais de vida, conseguir sim ficar sem. Mas a regra para doenças altamente inflamatórias vai depender do medicamento. Não tem como. É o jeitinho o jeitinho dele é esse e eu preciso interferir no jeitinho constantemente. Entendi. Agora, osteoartrite, fibromialgia, são doenças que têm uma resposta agressivamente boa à mudança de estilo de vida. Então, conseguiu controlar o peso dos mais variados métodos, seja com medicamento, seja com mudança de estilo de vida. Conseguiu encaixar na sua rotina um exercício físico constante. Não há fibro que resista, por exemplo. Fibro dissolve com o paciente que consegue mudar essa parte de vida. Osteoartrite, veja bem, se você consegue fortalecer bastante, você consegue escapar bastante também. E tem algumas outras doenças minhas que são interessantes, que tem uma carga que são as inflamatórias, geralmente dependem de medicamento pro resto da vida, mas que tem uma resposta muito boa ao exercício físico. Especificamente, espondilite anquilosante é uma família inteira de patologias minhas que melhoram muito com o exercício. Então, digamos assim, a cada 10 pacientes que eu tenho com espondilite anquilosante, fica viciado em exercício físico. Sabe quando o paciente nunca tinha tentado? Fica viciado? Sim, eu tenho espondilite anquilosante e faço atividade física com rotina, com disciplina, depois do diagnóstico, porque antes eu só passeava. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É da água pro vinho. Então, essa inclusive prazer, não sabia. Pois é, a gente não deu tempo de contar, gente. Vamos saber. Mas é o exemplo da patologia que responde muito bem. Aí, novamente, 10% dos pacientes eu consigo manter só com exercício, acompanhamento e orações. Que é o sonho, espiritualidade. Que é A ótimo gente fala de espiritualidade, medicina do estilo de vida, até é o nosso plano de fundo aqui, tem tudo a ver. Então a gente sabe que essas mudanças no estilo de vida, a gente sempre fala muito, sempre a gente tem essa pergunta pro profissional que está aqui, porque a gente sabe que impacta muito. Demais. Né? E a questão do medicamento ela é super importante, se você tiver que ser refém, você vai ser, mas não vai poder deixar de lado, de cuidar do teu estilo de vida, mas se você conseguir fazer a liçãozinha de casa, atividade física, alimentação, sono, aqueles pilares, a chance maior é de nem precisar do medicamento, né? E é isso que é o sonho de qualquer paciente com uma doença autoimune ou uma condição reumatológica, né? Com toda certeza. É que veja bem, de onde eu olho, pressão alta. Pressão alta, o paciente geralmente vai tomar remédio pro resto da vida. Diabetes, vai tomar remédio pro resto da vida. O nosso hardware, nosso corpício, foi feito, ele é o mesmo corpício há 200 mil anos, falando evolutivamente. A gente não foi feito para chegar a 80, 90, a gente foi feito para reproduzir com 20, 30. Exato. A gente quer. Por isso que o marketing meu aqui seria: remédio é uma coisa que digamos que é a nossa passagem para conseguir chegar a 80, 90 anos. Claro, o mínimo possível. Mas eu geralmente tento normalizar, tá? Eu quero sair do remédio. Não faça isso não, vamos conversar. Às vezes dá. Mas já que, como você falou, a gente quer 90, a gente quer 120 se for possível. E bem, né? Perfeito. Então eu entendo que os medicamentos são o jeito que a nossa raça descobriu para chegar lá. A maior parte dos pacientes. Eu sei que todo mundo conhece aquele velhinho que fuma, bebe, faz tudo, e vive 99 anos feliz, sorridente, né? Só que isso é a exceção que prova a regra, não é? Curiosidade, você tem então diagnóstico? Tem, espondilite anquilosante. Você usa alguma coisa específica? Usei e parei esse ano, você acredita? Eu sou um exemplo. Mas é isso que eu tô falando. Gente, milagre existe. A espondilite anquilosante é uma das que eu consigo tratar com exercício. Então eu até lembro assim, alguns pacientes que viraram igual a você. Fazem exercício esporadicamente, mas aí você dá o chacoalhão ali da espondilite, o paciente engata e aí fica bem quase que sem medicamento. Eu tomei o secukinumab. Perfeito. Por 2 anos e alguma coisa. E aí esse ano aconteceu muita coisa boa, graças a Deus, pude parar com ele, fui fazer a avaliação lá da ressonância, doença em remissão, que é o sonho de qualquer pessoa com autoimune, né? Parabéns, estar em remissão. Perfeito. Maravilhoso. Meus parabéns. É que eu tento ser bem sério com isso, sabe? Porque é muito fácil para o reumato degringolar para assim, não, faça dietas anti-inflamatórias. Você precisa começar o tratamento para você ter qualidade de vida, que é o caso da maioria das pessoas. E aí, se você conseguir tirar o medicamento, ótimo. Ninguém quer ficar refém, né? Ainda mais um medicamento de alto custo. Mas que, graças a Deus, o SUS e os convênios, eles entregam esses medicamentos. Com toda certeza. Mas ninguém quer ficar refém. Então, o que você puder fugir dele,
fuja, mas com, né, discernimento, com a ajuda profissional que a gente precisa. Perfeito. E é isso. Né, e cuidar para as outras autoimunes, porque quem tem uma autoimune tem isso, né? Tem uma fileirinha de autoimune aqui atrás que eu falo, show, sai daqui, vaza daqui. É bem verdade, é coisa da genética mesmo. Né? É isso. O funcionamento do sistema imunológico, quando tem algum defeito, ele é muito... atrai outros efeitos, por assim dizer. Então, é assim. E seguimos. Com que idade você foi diagnosticada, Mário? Pergunte. Quando? Com que idade? Mais ou menos. A gente vai ter que falar de idade aqui? Não, perdão. Porque, por exemplo, hoje eu tô com 30. Vamos supor que hoje eu tenha 30. Faz 5 anos que eu fui diagnosticada, talvez? Tá bom, perfeito. Com 25. Tá ótimo. É um pouco mais cedo que a média. Mentira, não vou enganar. Foi com 36 anos, 37 anos. Tá bom, que bom que você tá bem. Eu sempre fico fascinado de conhecer paciente reumático que tá em remissão sem medicamento. Eu sou um exemplo para os seus pacientes. Um dia você fala assim, conversa com ela, que ela vai te falar que vai ter luz no fim do túnel. Você sabe o que eu sempre recomendo? Eu sempre gosto que eles se juntem em grupos, tá? Mas então, compartilhar da mesma tem dor. Muito grupo. Eu acho que sim, com certeza. Mas é isso, a gente se identifica e a gente consegue ver casos de onde eu posso chegar, né? Você tem que ter exemplo bom na tua frente. Então, eu posso conseguir ter uma vida normal com esse diagnóstico? Pode. E que bom que eu tive esse diagnóstico, porque até então eu fiquei anos sem ter, né? Sem saber. É um baita desafio. A espondilite anquilosante, que a gente não falou muito sobre isso, mas, e talvez nem convenha, mas por mais que a medicina avance, que tenhamos métodos melhores, a média de tempo entre ter dor e diagnosticar uma anquilosante é 5 anos ainda, no mundo inteiro. Então, tipo, você vê que apesar dos apesares, nós ainda temos essa dificuldade. Eu demorei 10. Muito tempo. Esse é o ponto. Então, a mensagem central é... Lembra que os formatos existem? A gente é bonzinho, a gente conversa. Mas você acredita? Mesmo com reumatologia. Bom, enfim, depois a gente vai conversar sobre isso. Eu quero entrevistar. Depois eu queria te entrevistar. Vamos fazer uma entrevista. Vamos tomar um cafezinho ali, um chazinho. Mas ela vai passar com consulta. Mas vamos seguir nosso roteiro aqui, ó. Por favor. A gente quer falar da fibromialgia, não quer? Vamos lá. A fibromialgia também é outra para juntar, porque o tanto que afeta a cabeça a fibromialgia, né? É impressionante, certeza. Né, Ju? E falando de todas essas doenças, temos também a temida fibromialgia, que impacta muitas pessoas, né? Afeta muitas pessoas e muitas vezes muitas pessoas têm dificuldade com o diagnóstico. Com toda certeza. Não é? Então, como que você trabalha com a fibromialgia? Bom, a fibromialgia é um desafio, com toda certeza. Primeira mensagem para todo mundo que está ouvindo, assim, que não é emocional. Não é piti, piti é um termo que às vezes a gente usa, não é mimimi, não. É uma doença de verdade, é uma entidade de verdade. É desafiadora porque não altera tanto exames tradicionais, mas quando você usa exames chiques, exames de protocolo de pesquisa, tem alteração sim. Então a fibromialgia definitivamente não é um sintoma psiquiátrico e assim vai. Então, só para deixar isso bem claro, que toda aula que eu dou em faculdade sobre isso, eu começo com isso. E com todo paciente que eu converso com diagnóstico, eu começo com isso também. Não é emocional. Tem vínculos emocionais, mas não. É uma disfunção neurológica, por assim dizer. Pois bem, fibromialgia, a maneira que eu interpreto, é um cérebro que tem circuitos específicos de dor que funcionam de uma maneira diferente da média dos pacientes. Então, são 2 poderes que a fibromialgia tem nos meus olhos. O de elevar estímulos não dolorosos para status doloroso, ou seja, aconteceu aqui alguma coisinha, lá por dentro mesmo, teve um impulso elétrico aqui. Num paciente sem fibromialgia, o cérebro nem fica sabendo. Num paciente de fibromialgia, ele pode pegar esse impulso e interpreta como doloroso, ou seja, ela cria dores onde não tem. E além disso, tem outro aspecto perverso também, que tem de fato uma dor. Queimei, bati, quebrei, não sei. A fibromialgia eleva essa dor para outro patamar. Então, tanto cria-se dores novas, como potencializa as dores que já existem. Pois bem, como que a gente acompanha isso? Eu falo assim, olha, primeira coisa para entender. É muito mais fácil tratar uma perna quebrada, uma coisa assim, por mais que seja horrível, mas que tem um fundo puramente somático, do que uma fibromialgia. Muito mais fácil. Da morfina resolve. Mas a fibromialgia não. Eu preciso reeducar o cérebro a sentir dor. Então é todo um processo. Ao longo das semanas e dos meses, a gente vai devagarzinho reensinar esse cérebro o que é dor, o que não é, até onde ele tem que interpretar a dor. E aí, fibromialgia é uma das doenças minhas que eu até acho interessante, que o que menos me interessa é remédio. Menos. Se eu puder escolher 4 coisas para minha fibro, nenhuma delas vai ser medicamento. Nenhuma. Porque, por um motivo muito simples, não funciona muito bem. Então, como que a gente reeduca a fibro? Primeira coisa, eu falo que tem a Santíssima Trindade. O paciente tem que dormir bem. E aí, em busca disso,
Aí, às vezes, eu uso medicamento. Mas não é para fibra, é para dormir bem. Então, tem que dormir bem. Por quê? Porque é onde o cérebro vai resetar e vai apagar as dores do dia seguinte para recomeçar o dia novo. Se o paciente não dorme bem, ele vai levando aquilo, uma bola de neve, e os estímulos dolorosos de ontem estão ali ainda, o cérebro amplificando, então, dormir bem. Depois, o paciente não pode ter sintomas psiquiátricos mal controlados. Como eu falei, a fibro não é uma doença psiquiátrica, não deriva disso. Mas estar triste, estar ansioso, piora qualquer dor. Então, quebrar a perna triste dói muito mais que quebrar a perna feliz. Sim, com certeza. Então, é tipo assim, pelo menos quebrei na Disney. Não, com toda certeza. Eu tinha uma professora elegantérrima na reumatologia, que ela falava que a dor das mãos de um pianista não incomoda ele. Sim. Ele treinou tanto, ele tocou tanto, tá com dor. Não, aquilo não vai incomodar, aquilo tem significado para ele. E diferentemente da dor do paciente com fibro, por exemplo, que na cabeça dele não tem significado nenhum. Então, vamos lá, tem que dormir bem, tem que controlar sintoma psiquiátrico, e depois o último e mais difícil e mais importante, que eu sempre deixo para as consultas posteriores, é precisa de exercício físico. Por que é mais difícil aqui do que na esponja? Porque na fibro, a fibro se incomoda demais com a dor. Do exercício também. Sim. Então, geralmente eu resolvo o sono, resolvo o sintoma psiquiátrico. Quando a coisa está mais ou menos alinhadinha, aí eu parto para pegar bem pesado com o exercício físico. E tem medicamento? Tem medicamento também. Mas os medicamentos entram numa proposta muito mais de médio e longo prazo. E geralmente são anticonvulsivantes. São medicamentos para tentar evitar disparos inadequados. Então, somando tudo isso, a gente consegue uma fibra feliz, geralmente. Mas é um processo. E quais são as características de uma pessoa que tem fibromialgia? As dores, como que elas se comportam? Famosamente, a fibromialgia, o termo mais fácil é a dor difusa. O que quer dizer isso? É uma dor que não segue regras. Então, dói um pouquinho a cabeça, um pouquinho o pé, um pouquinho o joelho. O padrão das dores, quando você fala para o médico, ele fala, nossa, mas não tem nervo nenhum que corresponde a tudo isso. Então, o termo antigo seria dor difusa. O jeito mais moderno de interpretar a fibra seria uma dor multissetorial, por assim dizer. Espalhada. Exatamente. Uma dor espalhada, uma dor que não segue regras, que tende a preferir carne, por assim dizer. Então, dói muito mais músculo do que articulação, apesar que, reumato é a ciência das exceções. Tá? Então, apesar que também temos fibromialgia mais articular um pouquinho. Entendi. Quase sempre vem acompanhado de uma má qualidade do sono. Quase sempre. É quase obrigatório um paciente que dorme e fala, nossa, eu acordo não repousado. Eu acordo, parece que eu estou mais cansado agora do que antes. Então, quase sempre acompanha. Quase sempre acompanha alguma dificuldade de memória, de concentração, coisa que você poderia ter só com sono ruim, tá? Então, não é que o paciente está com critério para demência, mas o paciente tem mais dificuldade de lembrar alguma coisa, de concentrar e companhia. Então, é o nome de fibrobrain para isso. O paciente que tem fadiga crônica também, o pacote fibromialgico é bem cruel para o paciente. Então, cansaço crônico, dificuldade de concentração, dor que não segue padrões, então uma dor difusa, uma dor multissetorial, tendência a ter outras dores crônicas, então dor de cabeça crônica, dor abdominal crônica. Só vai piorando esse negócio da fibromialgia, gente. E é muito comum, né? Ela acaba com você em todos os sentidos. Você já acorda cansado, você não vai querer trabalhar, aí você fala, tô com dor no corpo, aí de repente vem a dor na cabeça. Aí de repente vem o Marco, vamos fazer exercício. Ele quer me bater, geralmente. Eu achei excelente a estratégia, você deixar pra hora que ela tá melhor, assim, né? E eu falei, enxergo os medicamentos como coisas que me ajudam a garantir a Santíssima Trindade. Então, remédio pra quê? Pra dormir. Remédio pra quê? Pra controlar sintoma psiquiátrico se necessário. Melhorar a qualidade de vida dele nos outros aspectos. Exatamente. Também, né? E remédio pra dor pra exercício. Eu sei que não pode usar anti-inflamatório para exercício. Gente, não pode. No primeiro momento. Não pode se for um halterofilista. Não pode se for um atleta de alto rendimento. Mas agora, para esses processos, eu prefiro 1000 vezes fazer o imperfeito da anti-inflamatório no exercício, se for necessário, para garantir. As pessoas confundem um pouco, tipo assim, chega na primeira avaliação lá com o professor de academia e fala, qual que é o seu desejo? Não quero ficar musculosa. Mas leva anos, né? Não posso tomar anti-inflamatório na academia. Mas você não trabalha com o seu corpo você não é fisiculturista. Exato. Você não precisa. Então as pessoas confundem, exagera um pouquinho. Exagera, e não só as pessoas, tá? Tem muito médico também que digamos assim, em nome do corte, a pessoa fala umas frases de efeito dessa, inflamatório, piora seu rendimento. Na polêmica dos vídeos, né? Claro. Isso na hora da rede social. Esse é o problema hoje em dia. Por isso que a gente te trouxe, viu? Eu sou especialista. Eu sou ótimo em não seguir essa lógica, né? Isso é bom, isso é muito bom. Mas fibro ficou mais ou menos claro como é que a gente trata. Sim, e o diagnóstico, normalmente, ele é um diagnóstico mais clínico. Completamente clínico. E tem os pontos, você fala assim, clinicamente, quando você vai avaliar clinicamente,
o paciente, tem um padrão que você fala? Com toda certeza. Quais Digamos são os que assim, padrões? antigamente fibra era bagunça, tá? Não tinha uma ciência era uma ciência jovem. Hoje é uma ciência madura. Então, o que eu posso dizer? Ter fibromialgia, antes falava assim, é diagnóstico de exclusão. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que jurar por... Não, hoje em dia não. A fibra é uma entidade por si só, tem um score diagnóstico que a gente utiliza. Eu sou meio rebelde, tá? Então eu prefiro entender a fibromialgia. Então, assim, eu batizo algumas fibras que às vezes não fecham critério. Mas para efeito de publicação, para comunicação médica mais séria, tem um score diagnóstico. O score nada mais é que tudo isso que eu te falei agora há pouco, porém organizado com numeração. Então, ele vai dividir o corpo em setores e vai falar quantos desses tem dor. Então, a partir de 3 setores, já pontuou. Beleza. Vai fazer essas indagações. Você tem fadiga crônica? Tem uma escala, pontua na escala. Quantos dias por mês você tem dor de cabeça ou dor abdominal? Marca na escala. Você percebeu a dificuldade? E a partir disso a gente fala, não, você tem fibromialgia. Acaba que na prática clínica, o reumatologista sente energia, né? Passou na rua, achei. Tá? A gente pega mais fácil. Mas tem score diagnóstico. E na prática seria o quê? As marcas principais. Dor, que não faz sentido, que responde mal ao medicamento. Dor de fibromialgia, a morfina não faz efeito. Se dá de pirona, não adianta. Inflamatório, não adianta. Morfina, não adianta. Tramadol. Tudo. Uma das características mais marcantes para mim, o paciente, acho que eu tenho fibra, mas eu tomei remédio e melhorei. Eu falo, então não é. Fique tranquilo, vamos ver o que é isso. Mas fibra mesmo não resolve. Agora, você vê um padrão, assim, você falou que ela não é de origem, a origem da fibromialgia não é emocional, mas você vê um padrão emocional nas pessoas que têm fibromialgia? Aquelas pessoas que são mais estressadas, mais agitadas, mais ansiosas? Com toda certeza. Uma vez que eu tô falando que quem tem fibra tem um cérebro dessa maneira, é muito fácil imaginar que essa maneira que o cérebro também traz consigo características prediletas, né? Então, apesar de não ser emocional, é até critério diagnóstico. Sintomas depressivos entram nesse score que eu estava discorrendo. Justamente porque, com toda certeza. Então, ansiedade e depressão, principalmente, são os dois sintomas psiquiátricos. O paciente não tem que fechar critério para patologia. Não precisa estar clinicamente deprimido ou clinicamente ansioso. Mas esses sintomas psiquiátricos são super frequentes da fibromialgia. Isso tá na Santíssima Trindade, né? Eu já coloquei aqui porque eu já vou direto neles. Claro. E aquela pessoa, vamos supor, que não nunca teve fibromialgia, mas passou por um estresse muito intenso. Você acha que essa pessoa pode adquirir uma fibromialgia? Excelente pergunta. Eu acredito que não. Não. Ela pode ter um padrão transitório mais doloroso, ela pode ter um funcionamento, a gente pode até apelidar de um funcionamento fibromialgico, mas acredito que não. Neste contexto, novamente, o paciente tem alterações no cérebro mesmo, tá? Tem dosagens no líquor, líquido cérebro-arquediano que estão alteradas, tem ressonância funcional. Então, mas se ela já tem uma predisposição, pode ser um gatilho ou não? Também? Pode ser um gatilho para desenvolver? Acredito que sim. Nesse contexto, sim. Vamos supor, hipoteticamente, ela tá lá assim, ó, a genética dela vai ou não vai? Entendi. Pode totalmente ser um estopim cabível. O que se confunde, e não estou falando que você está confundindo, é uma coisa que nos confunde, tá? É que sintomas psiquiátricos, por vezes, se manifestam de maneira dolorosa. Então, nem sempre é tão óbvio de se distinguir o que é uma fibromialgia pura, com sintomas ansiosos, o que é uma síndrome ansiosa psiquiátrica que, por capricho, resolveu fazer sintomas dolorosos. Nem sempre é tão fácil. Por isso do acompanhamento, né? Por isso com acompanhamento. E veja bem, fibro para mim, quase todas deveriam estar com psicologia ou com psiquiatria dando suporte. Sim. Exceto aquela, eu falo que são fibros de elite. Tá? Existe a fibro de elite, é a paciente que fala assim, o sintoma psiquiátrico é nulo. Existe. Existe paciente com sintoma nulo. Exceto essa, eu acho que a psicologia, o acompanhamento multiprofissional brilha muito para a fibromialgia, brilha muito para a osteoartrite, para essas patologias brilha demais. Maravilhoso. A gente também queria saber, eu perguntei da genética, né? Eu queria saber, que você falou lá no começo sobre algumas doenças reumatológicas que elas fogem das articulações e acometem outras partes do corpo. Você falou de pulmão, né? Nossa. Tem pele também. Sim. Queria que você falasse um pouquinho quando ela vai para outros lugares. Então, por sorte, essas são as menos frequentes, né? E como eu brinquei no começo, provavelmente é o que atrai o reumatologista no primeiro momento, o estudante de clínica médica que vai fazer, vou fazer reumato. É essa parte multissistêmica, geralmente. Quando eu dou aula na São Leopoldo Mandic, né, em Campinas, quando eu dou aula sobre isso, eu falo assim, olha, a artrite reumatoide é uma doença sistêmica, o corpo todo está para jogo, que prefere a articulação. Espondilite anquilosante, uma doença sistêmica, o corpo inteiro está para jogo, que prefere a articulação. Então,
quando eu falo dessa maneira, é justamente para deixar claro, a disfunção imunológica, aquela genética que a gente está falando, tem potencial de causar inflamação inapropriada em qualquer lugar. Então, a artrite reumatoide, por exemplo, o pulmão reumatoide é famosíssimo. É uma causa de prognóstico, uma causa desafiadora, por assim dizer. Tá? Pode dar muito trabalho para o paciente. Agora, lúpus, Sjögren, esclerose sistêmica, doença mista tecido conjuntivo, tem depois um pacote inteiro de vasculites primárias. Então, tem Wegener, tem polingite com eosinofilia, tem BC, tem para todos os sabores, patologias que elas nem fingem que tem predileção articular. Vai pro vaso, essas aí? Nossa, direto para coisas mais sérias. Então, inflamação no rim, super comum no lúpus. Inflamação no pulmão, tem patologia super comum também. E são todos locais aí que, assim, que na minha cabeça já é bem mais emocionante a situação, né? Porque ali o paciente está em risco de morte ou em risco de morbidade, que a gente fala, complicações pro resto da vida, é gigantesco. E o mais cruel e interessante é que é doença geralmente de paciente jovem. Grande maioria dessas é paciente jovem. Isso para ser bem específico, mulher jovem. Esses defeitos genéticos mais pesados têm uma predileção para o sexo feminino. Eu já até falo assim que da minha cabeça faz sentido porque a imunologia feminina inteira é mais complexa que a masculina por definição. Porque já que, pelo menos no hardware, na parte ali do corpo mesmo, já que tem o potencial de uma gravidez, já que nasceu, já desenvolveu-se dessa maneira, ela tem que não fazer uma reação imunológica contra babies. Então, já por definição tem uma alavanca a mais, tá? Já tem uma complexidade a mais. Com a complexidade a mais, você está mais exposto a erros genéticos também. É por isso que a mulher ela tem mais chance de ter algumas doenças reumatológicas? Nossa, todas. Assim, todas, meu né? público é feminino. Até legal quando vem um homem para dar oi. Assim, algum assim, nossa, vamos mudar um pouco, não aguento mais. Exatamente. Meu público é essencialmente feminino. Mas moral da história. Por isso, sim, a carga genética imunológica feminina é, por definição, mais complexa. A gente é mais complexo em tudo, né? Pois é. Literalmente sofremos tudo. sempre um pouco mais. Tu tem seu lado bom, seu lado ruim. Fazer o quê? Fibro é esmagadoramente feminina, a artrite reumatoide é um pouco mais feminina, ankilosante é um pouco mais masculina. É um pouquinho mais masculina. Mas quando pega mais homem, assim, detalhezinho mais homem. Quando pega mais mulher mesmo. Pega mais, tipo, mais intensa, as dores, Totalmente. Lúpus, ankilosante, mulher, ankilosante. É um fator, a gente leva mais a sério. Tá. Leva mais a sério, porque tudo que quebra a regra, a gente fica de olho, né? Já. É isso aí. Bom, a gente falou já que a atividade física é super importante, seja para que patologia for, mas dentro das doenças reumáticas, tem alguma atividade que seja mais interessante? É uma excelente pergunta e eu peço, já te adianto desculpas, porque a minha resposta é frustrante, que é o seguinte, eu sou muito fácil. É muito fácil me agradar. E eu estou tão acostumado a não conseguir convencer o paciente a fazer nada, que se ele fizer qualquer coisa, eu estou infinitamente feliz. Então, o que eu posso dizer para ser um pouco menos frustrante? Para fibro, já que eu sei que para ela vai precisar de um esforço consciente, porque ela vai ter um certo sofrimento no começo, até engatar com exercício, eu sempre sugiro exercícios na água. Então, hidroterapia para quando o bicho está pegando, porque é bem delicadinho. Pegou um pouco de ânimo, hidroginástica. Hidroginástica já é de respeito. Sim. Mas, volto a dizer, eu sou muito fácil de agradar. Então, eu falo, faça exercício. O que eu faço? Qualquer coisa. Eu quero fazer academia. Faça. Quero correr na rua, faça. Quero treinar para o Ironman. Pode treinar para o Ironman, vá. Inclusive, uma coisa que entre eu e o ortopedista, inclusive assim, eu trabalho muito próximo de ortopedistas, né? Então, vira e mexe, o paciente dele é meu, o paciente meu é dele, tudo bem. Uma diferença muito fundamental é que o ortopedista tem hábito de falar, nossa, com o seu joelho evite correr. E eu já falo, corra, descalço se for necessário, porque eu penso no quê? No sistêmico. Eu tenho interesse em desinflamar aquele homem inteiro, por mais que a longo prazo, a nível articular, talvez não seja o ideal. Ortopedistas geralmente são pessoas mais focadas. Então, na biomecânica. Exato. Então, para mim, eu quebro às vezes até eu vou por cima do ortope. Não pode correr. Corra, lindo. Pode correr. Voe, tá? Porque vale muito a pena. Sim, claro. Controla tudo. Mexa o corpo. Deixa a mulher sem medicamento. Então, vale muito a pena. Mesmo que você incorra nessas imperfeições. Novamente, se fosse um atleta de muitíssima alta performance, beleza. De fato, não vai treinar XYZ. Para vocês, para a gente, no caso, para meros mortais,
Eu acho que qualquer coisa tá maravilhoso. Porque... Desculpa, mesmo porque a gente tem que movimentar o corpo e a gente precisa se identificar com aquilo que a gente está falando. Se você determina uma atividade... Senão vira um peso, né? Determina uma atividade e a pessoa não se identifica, ela já se limita aí. É exatamente verdade. Tá? Inclusive, eu volto a dizer, eu sou muito fácil. Então, sabe essas questões de, eu sou diabético, vai tirar o doce? Pensando nisso, no exercício, eu sempre sugiro o seguinte, só faça uma coisa que você acha que você vai conseguir reproduzir por anos a fio. Pois é. Então, concordo plenamente. Então, prefiro fazer mudanças menos bruscas, imperfeitas, mas que eu consigo reproduzir por meses, por anos, do que vai lá, igual o endócrino. Endócrinos são muito bons, né? É para tira isso, tira aquilo, tira aquilo. Tira a própria vida. Tira a sua vida. Exatamente. Não, eu sou do estilo de faço o exercício que encaixa melhor, faço um buffet de exercícios, também testa esse, testa aquele. Prefiro uma coisa, novamente, imperfeita, mas reprodutível, do que uma coisa perfeita que eu não consigo, que eu vou manter por um mês. Exatamente. Senão o paciente vai ficar mais frustrado ainda, e essa frustração vai piorar o quadro dele, Com toda certeza. E eu ia perguntar agora sobre saúde mental, então acho que até isso na estratégia ali, quando você recebe o paciente, você tem que pensar nisso. Qual que é o momento certo de eu falar o que para ele? Porque eu não posso piorar, porque ele pode, emocionalmente, ele pode sair daqui abalado e eu vou só piorar a dor dele, né? Eu sou médico esquisito, acho que vocês perceberam já. Então, assim, eu sempre falo a verdade. Sempre. Mas isso é pessoal, tá? Então, eu sempre entendo que é melhor o paciente saber com detalhes o que ele tem, o que pode acontecer. Claro, tá? Tem situações extremas, mas eu sempre sou muitíssimo transparente com o paciente e com o familiar. O seu diagnóstico é esse, o diagnóstico é esse, é isso aqui que está acontecendo, e às vezes eu dou por escrito. Sim. Você quer, já que é palavras difíceis... Que vai pesquisar na internet depois também. Deixa que eu te ajudo com a pesquisa, deixa que eu te ajudo com o Google, tá? Já entrego tudo mastigadinho. Mas é filosofia pessoal minha. Eu sempre acho melhor saber a verdade. Sempre. Então, é muito comum isso, né? Na minha área não tanto, mas oncologia. Diagnosticou um câncer, eu não quero que fale pro vô. Não é o jeito que eu trabalho de jeito nenhum. Se o vozinho perguntar o que eu tenho, eu respondo na lata, transparente. Eu acho. É o jeito que eu entendo que funciona melhor. Mas eu sei que tem pessoas que pensam diferente. Sim, vai por partes. Vai por partes. O meu estilo é esse. Se você tem isso, tá aqui detalhes, o que você pode se informar e pronto. Entendi. E agora, para a gente finalizar nossa conversa, eu gostaria que você nos desse uma dica de ouro que impactasse diretamente a vida, o estilo de vida das pessoas aí que estão assistindo. É uma dica, mas é autopromocional também, tá? Porque é o seguinte, tá? Reumatologista é um profissional, novamente, eu não sei operar nada. Eu não sei cortar ninguém. Eu nem sou tão fã de sangue, fala bem a verdade assim. Nada contra, mas se eu puder evitar, tá? Ou seja, o que foi minha vida? Foi dedicar a me comunicar melhor, entender melhor o que o paciente está dizendo, estudar os critérios, estudar medicamento. Então acaba que o reumatologista sempre, a dica de ouro vai ser: considere conversar com o reumatologista em dúvidas de quase qualquer natureza. Somos clínicos bem formados, geralmente. Muita especialidade vai formar clínica e ela foca muito na especialidade. E ela negligencia não, mas ela para de dar atenção para clínica, diabetes, pressão alta, essas coisas. O reumato não tem esse luxo. Já que a minha doença pode acometer qualquer sistema, eu preciso estar atualizado e engajado com todas as áreas basicamente clínicas e cirúrgicas inclusive, para poder saber, olha, talvez isso seja meu, não, isso aqui se encaixa melhor naquela outra patologia. Já que é assim, a dica de ouro é: tá esquisito? Não entendeu o que está acontecendo? Tem alguma coisa fugindo do padrão, mesmo que seja dor articular? Considera falar com o reumato. Nada contra o colega ortopedista, mas veja bem, ele tem que dedicar tanto para adquirir habilidades manuais, para operar, que é virtualmente impossível, impensável suspeitar que ele vai ter a mesma destreza verbal, a mesma destreza diagnóstica que o reumato. Então a dica de ouro é: lembra que a gente existe? Fala com a gente, às vezes a gente é bonzinho, geralmente é uma classe agradável. Reumatos são pessoas boas, geralmente. Tem que saber lidar com dor, não é para qualquer médico não, viu? A pessoa já chega esgotada. Eu sou esse cara, chegava no médico, meu Deus do céu, será que esse vai me ajudar? É isso. Não, e é interessante porque o que você está nos dizendo é que o reumatologista vê de uma maneira global. Necessariamente, obrigatoriamente. Isso é importantíssimo, porque a gente está tão acostumado a ver de uma maneira tão específica e tão isolada que se perde o todo. E quando se perde o todo, daí existe uma deficiência do tratamento muito grande. Eu sou fã de sequestrar paciente. Então, o paciente vem com diabetes, é reumatismo? Não é, mas fica comigo. Então eu tenho muitos pacientes clínicos também.
Fora que, agora, coisa minha mesmo, eu gosto de investigação de coisa rara. Então, tem alguma coisa, até eu faço teleconsultas no Brasil inteiro. Tem um caso, acabei de conversar semana passada, um guri de Belo Horizonte. Tentei, não deu? Tenta o reumato, às vezes dá certo. E eu acho que o que mais a gente está precisando é de médicos que olhem de uma maneira integral e humana. Exatamente. Né? Então, tudo isso que você nos mostrou e nos revelou aqui. Bondade sua. Nós somos feitos de compartimentos que se comunicam, Com né? toda Porque certeza. essa é a questão da medicina, muitas vezes convencional, né? Tem que olhar o corpo como um todo, né? Com E toda é isso certeza. aí. E a gente fica feliz em te receber aqui para falar sobre esse assunto que é muito vasto. A gente tem um roteiro para seguir, mas a gente eu sentia que você queria, eu queria ir para lá, porque é muito assunto, é um universo muito grande de condições, de explicações e de tratamentos, né? E que bom que a gente tem uma pessoa especialista aqui para falar com a gente. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Volto a dizer, foi um prazer e uma honra. Muito obrigada. Agora eu quero dar um recadinho para você que ficou aqui com a gente. Se você curtiu esse episódio, aproveite para curtir, comentar, compartilhar. A gente tem um canal do YouTube, no Spotify, no Instagram. Vamos fortalecer nossa comunidade com pessoas que tragam informações interessantes e importantes para que você possa ir do outro lado, ter bem-estar, saúde e qualidade de vida, que são os nossos pilares essenciais aqui do Saúde em Diálogo. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até a próxima.